Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco de hoje. Nós estamos com o Dr. Paulo Lara novamente aqui. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Hoje é um programa diferente, né? Mais voltado às mulheres, né? Exatamente, hoje a gente vai fazer um programa especial sobre emagrecimento para as mulheres aí. Então, o programa é seu. Obrigado, Oswaldo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento e qualidade de vida, um programa especial para vocês, mulheres que buscam aí perder peso, que não entendem por que é tão difícil perder peso. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, esse problema que vem crescendo tanto no nosso país e no mundo afora. O grande problema da obesidade é que ele não é somente um problema, como a gente pensa, de que você engorda porque você está comendo demais, né? É muito mais complexo do que simplesmente, eu estou comendo muito e estou ficando obeso. A gente tem que levar em consideração os padrões psicológicos, a genética, a alimentação, os exercícios físicos e também os medicamentos que nós podemos usar em relação a isso daí. A parte psicológica é muito importante, porque muitas vezes você acaba descontando na comida, na alimentação, alguma frustração que você teve no seu dia. Por exemplo, você chega em casa, final da tarde, cansado, e você acaba justificando aquela alimentação como uma forma de recompensa, né? Por exemplo, hoje eu comi tanto, eu mereço comer uma pizza. E você não come um pedaço de pizza, você quer comer a pizza inteira. E além da pizza, você quer tomar um refrigerante de 2 litros. E além do refrigerante de 2 litros, você acha que o seu corpo também merece uma barra de chocolate, né? E com isso você já comeu muito mais calorias do que você teria para comer a semana inteira. A questão genética, que é o segundo ponto aí que a gente tem que tocar. Imaginem a genética como sendo um livro no nosso corpo com algumas receitas. Muitas vezes esse livro está fechado. Ele está ali dentro de você, mas ele não está sendo expresso. A partir de algum momento, de algum estresse muito grande que você tenha na sua vida, de uma mudança de cidade, de um luto, perda de alguém importante na família, ou se você foi mandado embora do trabalho, isso aumenta tanto as taxas de estresse do seu corpo que você liga o gatilho. É como se você abrisse esse livro da obesidade e a partir de então o seu corpo começa a produzir muitas e muitas células de gordura. E as células de gordura que você já tinha no seu corpo começam a aumentar de tamanho. Com isso você começa a desenvolver uma obesidade, um ganho de peso muito rápido. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar pacientes que ganharam 10, 12, 15 quilos em um ano, mantendo a mesma alimentação e os mesmos hábitos, sem conseguirem uma explicação por que disso está acontecendo. Muitas vezes, para o paciente obeso, ele já tem uma família obesa, pais obesos, tios obesos. Então, é como se esse livrinho fosse mais facilmente aberto dentro do corpo desse paciente. A alimentação é uma das questões aí mais complexas na nutrologia, que a gente acaba por trabalhar muito com os nutricionistas. A alimentação, hoje em dia, depois da Revolução Industrial, cresceu muito a quantidade de carboidratos, que são os açúcares, que o nosso corpo acaba ingerindo. Milhões de anos atrás, né? Lá atrás, quando os homens tinham que caçar para comer, nós não sabíamos qual seria a nossa próxima refeição. Então a gente não conseguia comer toda vez que nós tínhamos fome. Nós tínhamos que caçar. A partir da caça, nós poderíamos então comer, né? E o nosso corpo, ele usaria o excesso de gordura que nós acumulamos ali naquela alimentação como fonte energética para os próximos dias, que não é o que acontece hoje. Depois de muitos anos, as pessoas começaram a desenvolver a produção agrícola. Então, não precisavam mais se deslocar de um local ao outro para conseguir alimento. Eles plantavam e conseguiam estocar. Até aí, tudo bem. Você via que a obesidade estava crescendo, mas era pouco.
Foi a partir da Revolução Industrial do século XVIII que a obesidade começou a aumentar em si. Porque você começou a ter supermercados repletos de comida, né? Repletos de alimentos ricos em carboidratos, que são os açúcares, ricos em gordura, e depois com o surgimento da gordura trans para deixar os alimentos mais palatáveis, nós tivemos um boom da obesidade, sendo que hoje em dia ela é uma das doenças mais prevalentes e que mais crescem a cada dia. Falar em obesidade, a gente tem que falar em exercício físico. Muita gente quer perder peso, mas não quer fazer exercício físico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância dos exercícios aeróbicos e dos exercícios anaeróbicos, tanto para a sua saúde quanto para a perda de peso. E também vamos comentar um pouquinho em relação aos medicamentos. Uma queixa muito comum que as mulheres me falam é que depois que elas ganharam os filhos, elas começaram a ganhar peso e nunca mais pararam, né? A gente tem que entender que o corpo da mulher e o corpo do homem é diferente. O corpo da mulher, ele foi feito basicamente para gestação. O corpo da mulher, então, ele foi feito para acumular uma reserva de energia para em algum momento da vida você ter o seu filho. É normal esses hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, acabarem aumentando um pouco da taxa de gordura feminina e dificultando com que a mulher emagreça. É muito mais fácil para um homem que tenha testosterona alta emagrecer do que para uma mulher que acaba tendo que deixar a testosterona mais baixa e o estrogênio mais alto. Coisa também que a gente sempre vê por aí. Pacientes de 40, 50 anos, próxima à menopausa, falando: doutor, quando eu era mais nova, eu era magra, eu quero voltar a ter aquele corpo que eu tinha antes. Olha, o que eu sempre digo é o seguinte: tente obter o melhor do seu corpo de hoje. Você com 50 anos não vai conseguir ter o corpo que você tinha quando você tinha 20 anos. O seu metabolismo, quando você era mais jovem, era muito mais acelerado do que agora que você está ficando com uma certa idade, né? Próxima aí aos 40 anos, aos 50 anos, a gente vai vendo esse acúmulo de gordura muito grande. E nas mulheres é muito comum o depósito de gordura, tanto em região abdominal, quanto em região aqui dos glúteos e das coxas. Outra queixa que sempre aparece é que, doutor, eu continuo comendo sempre as mesmas coisas e ganhando muito peso. Foi o que a gente comentou agora há pouco. Uma das questões que pode estar dentro disso daí é a questão genética. A gente pode ter dado aquele clique, né? Ligado aquele interruptor, então, e começado a desenvolver aquela lipogênese, aquele desenvolvimento de gordura pelo nosso corpo. Pode estar havendo alguma diminuição do metabolismo, então é muito importante que nós façamos alguns exames para ver se está tudo certo. Investigar os fatores metabólicos, os fatores hormonais, né? Ver se a gente não está tendo aí algum problema de tireoide, que é a glândula que rege o nosso corpo. Se você tem algum problema de hipotireoidismo, é muito comum você iniciar um ganho de peso rápido, um cansaço, uma fadiga. Você desenvolve unhas quebradiças, cabelos fracos e você simplesmente não entende o que está acontecendo. Por que você está ganhando tanto peso sem você mudar nada na sua alimentação? Ou talvez a sua alimentação realmente esteja gerando aí um ganho de peso porque você está realmente comendo demais. Está comendo muitas calorias, muitos carboidratos, muito açúcar, muitos lipídios. Uma pergunta muito comum: somente dieta resolve? Só com dieta eu consigo emagrecer? O que os principais estudos mostram ultimamente é que, assim, as dietas elas ajudam muito você a emagrecer, mas para você conseguir ter esse emagrecimento e manter a longo prazo, os exercícios físicos junto com a dieta são muito importantes. Dieta, na verdade, é uma palavra grega, né? A dieta é um período
Então, é uma mudança por um certo período de tempo. Ninguém vive de dieta. A dieta tem que ser feita ali por 1 mês, 2, 3, mas você não consegue levar uma vida inteira de dieta. Você precisa de uma mudança no seu estilo de vida, uma mudança alimentar se você quiser realmente emagrecer. Nós temos várias dietas hoje em dia. Todo mundo quer ter uma dieta. Todo mundo acha que tem uma dieta milagrosa. Nós temos a dieta do Can, a dieta do jejum intermitente, do Mediterrâneo, a low carb, enfim, temos várias dietas. A dieta do Can, por um lado, ela diz para você diminuir os carboidratos, né, reduzir esses açúcares, fazer uma dieta basicamente rica em proteínas. A dieta do jejum intermitente, por outro lado, diz que você pode ficar várias horas sem comer. E isso vai fazer com que o seu corpo aumente o metabolismo, então quando você comer, você não vai acumular aquilo como forma de gordura. Esse jejum intermitente ele tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá dos primeiros humanos, né, nos primórdios, quando você não tinha alimentação disponível a todo tempo. Temos a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é uma das dietas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O grande problema da dieta do Mediterrâneo é que ela acaba sendo muito cara, porque ela preconiza a alimentação rica em salmão, em vinho, em queijo. Então, assim, é claro que é uma dieta boa, né? Mas financeiramente falando, ela acaba sendo uma dieta muito cara. Dieta low carb, que acaba se aproximando um pouco da dieta do Can, dieta detox, que é uma coisa que, digamos que não tem a validação, pelo menos no mundo médico. Dieta gluten free, que foi desenvolvida aí para quem tem algum grau de intolerância ao glúten, e hoje em dia muita gente acha que tem intolerância ao glúten, doença celíaca, e na verdade é muito mais psicológico do que propriamente fisiológico. E a dieta dos FODMAPs, né, que é uma linha de dietas que tem surgido de um tempo para cá, que são alguns alimentos que acabam sendo fermentados dentro do nosso trato gastrointestinal e acabam desenvolvendo uma sensação de desconforto muito grande. São para aquelas pessoas que comem e se sentem estufadas o dia inteiro. É interessante a gente dar uma olhada nesses FODMAPs, mas nesse momento a gente não vai estar falando sobre isso. Uma outra queixa muito comum, principalmente entre as mulheres, é que não tem tempo para fazer exercício físico. Tem tempo para tudo, tem tempo para cuidar do filho, tem tempo para limpar a casa, para fazer a janta do marido, para trabalhar, né? Mas não tem tempo para exercícios físicos. A gente vê que ainda bem que isso vem mudando de um tempo para cá, a mulher tem se conscientizado da importância dela na sociedade, tem deixado um pouco para lá as outras coisas e tem cuidado mais dela, tem cuidado mais do trabalho dela, da alimentação e dos exercícios físicos. Nós temos dois tipos de exercícios, os exercícios aeróbicos e os exercícios anaeróbicos. Os exercícios aeróbicos basicamente são a corrida, a bicicleta, a caminhada, a natação. São exercícios que vão aumentar a sua frequência cardíaca. Eles são exercícios muito importantes para acelerar o seu metabolismo. E muita gente não sabe, mas a nossa gordura é eliminada pelo nosso corpo, principalmente pela respiração. Tá? Então, você aumentando a sua frequência cardíaca, você fazendo esses exercícios aeróbicos, você vai conseguir um resultado muito grande em um curto período de tempo. Já os exercícios físicos anaeróbicos são aqueles exercícios que vão construir a massa muscular. Esses exercícios são muito importantes para quem quer manter esse emagrecimento a longo prazo, porque você vai fazer massa muscular, e massa muscular tem um gasto energético muito grande. Você vai acelerar o seu metabolismo formando massa muscular. Uma queixa comum é aquela de que eu não quero ficar bombada, eu não quero ficar tão grande quanto aquela mulher. Pode ficar tranquila, para você chegar naquela qualidade e composição muscular leva anos. Tá? Não vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo musculação, fazendo esse tipo de exercício físico que você vai conseguir ficar do tamanho daquelas mulheres que aparecem nas revistas por aí. Em relação aos medicamentos do emagrecimento,
nós temos tanto os medicamentos on-label quanto os medicamentos off-label. Medicamentos on-label, eles são liberados pela Anvisa e eles foram feitos justamente para emagrecer. E os medicamentos off-label, eles são medicamentos que não foram feitos para emagrecer, mas um dos efeitos colaterais, digamos assim, é o emagrecimento. Dentro dos medicamentos on-label, nós temos a sibutramina, o orlistat e a liraglutida principalmente. Novas drogas vêm sendo discutidas, vêm sendo liberadas, mas vamos falar um pouquinho sobre essas três que já estão no mercado há mais tempo. Sibutramina. A maioria das pessoas já ouviu falar em sibutramina, né? Ela parece um medicamento milagroso para emagrecimento, mas ao mesmo tempo é aquele medicamento que todo mundo fica com medo, né? Porque ele é muito controlado. A sibutramina vai agir na serotonina, na dopamina e noradrenalina, que são 3 neurotransmissores. Com isso, além de nós termos o emagrecimento, nós vamos ter aceleração dos batimentos cardíacos, vamos ter perda da fome, vamos ter aumento muito grande da pressão arterial. Por isso é tão importante que você tenha um acompanhamento de um profissional se você for fazer uso da sibutramina. O orlistat, ele age de uma outra forma. Ele age inibindo a absorção de gordura. Então, por exemplo, o paciente foi lá, comeu, se esbaldou num rodízio e tomou orlistat. Acho que é a pior coisa que ele pode fazer na vida, porque ele vai ter uma diarreia tão grande, mas tão grande, que se ele não for no banheiro, é perigoso e acontece do paciente evacuar nas próprias calças. Então, assim, o orlistat, digamos que seja uma droga perigosa, né? Você tem que saber muito quando você vai usar. E a liraglutida, que é um dos medicamentos on-label mais novos em relação ao emagrecimento no Brasil, é um análogo de GLP-1. Basicamente, o GLP-1 é uma molécula que nós liberamos pelo intestino e vai dar aquela mensagem no nosso cérebro de que nós estamos satisfeitos. Então você comeu, depois de alguns minutos você libera esse GLP-1, ele fica na circulação por cerca de 2 a 3 minutos, leva a informação para o seu cérebro de que você está satisfeito, pode parar de comer e normalmente você para de comer. A liraglutida, ela vai fazer o mesmo efeito do GLP-1, só que diferentemente desse hormônio que fica apenas 3 minutos no nosso corpo, a liraglutida tem uma meia-vida que a gente chama de 18 horas. Então você vai ter essa sensação de que está cheio, está satisfeito o dia inteiro e você não vai ter fome. Sem fome, é muito comum que você tenha náusea, mas sem fome e enjoado, você não vai querer comer, consequentemente, você vai acabar por emagrecer. Muito importante, todos esses medicamentos possuem efeito colateral que eu digo são efeitos colaterais graves. É muito importante que esses medicamentos sejam prescritos por médicos, sejam acompanhados por médicos. Você pode ter problemas renais, insuficiência renal aguda pelo uso de medicamentos, você pode ter hepatite, né? Pode ter algum problema no seu fígado, cirrose. Tudo isso devido ao uso inadequado desse tipo de medicamentos. Ainda em relação aos medicamentos off-label, vamos falar um pouquinho sobre eles. Medicamentos off-label, que é o que o pessoal fica mais curioso, são dezenas de medicamentos que a gente tem por aí. Por exemplo, citando um por cima, a cafeína. Ela acaba sendo um medicamento, um suplemento, que ajuda você a emagrecer porque ela acelera o seu metabolismo. Mas isso não quer dizer que ela não tenha riscos. A cafeína, vindo principalmente do café, porque nós temos outras fontes, ela aumenta muito a pressão arterial. Então, ainda assim, mesmo sendo um medicamento off-label, é importante que você tenha a avaliação e o acompanhamento de um médico. Falando um pouquinho aqui sobre lipodistrofia ginoide para as mulheres, como é um especial para as mulheres, nós vamos entrar um pouquinho nessa área aí. A celulite nada mais é do que uma alteração no tecido gorduroso sob a pele, em conjunto com alterações na microcirculação e o aumento do tecido fibroso, né? Muitas mulheres têm celulite, algumas têm mais, algumas têm menos, mas isso está muito relacionado com a alimentação e com os hormônios circulantes, principalmente o hormônio estrogênio.
Nós vamos ter algumas alterações em tecido linfático, algumas alterações na vascularização, dificuldade do retorno do líquido linfático, a perna acaba ficando inchada, aumentando de tamanho, e muitas mulheres se incomodam demais com essa celulite. A celulite ela deve ser tratada por um médico dermatologista em associação com um médico cirurgião vascular. Primeiramente, nós temos que identificar qual a causa dessa sua celulite para a gente conseguir agir propriamente. A nutrologia entra toda nessa parte, como eu sempre digo, é o meio de campo, né? A gente ajuda um pouquinho aqui na parte da dermatologia, ajuda um pouquinho ali na parte da cirurgia vascular, até um pouquinho na parte da nutrição, para juntos a gente conseguir resolver esse problema. Pessoas, mulheres que comem mais proteínas e diminuem um pouco os carboidratos, conseguem ver, né, com o tempo, um desenvolvimento muito bom e uma diminuição muito grande dessas proteínas, principalmente quando você começa a eliminar esse líquido em excesso nas suas pernas. Dr. Paulo, muito obrigado pela participação. É importante nós falarmos também que caso as mulheres que nos assistiram se identifiquem, precisa estar procurando aí um médico nutrólogo, nada de pegar o remédio da vizinha, a sibutramina da vizinha, porque é muito complicado, né? Os efeitos colaterais, como você comentou, são bem grandes. Exatamente, é muito importante, a gente tem visto muito isso daí, pessoas tomando medicamentos sem indicação, sem prescrição médica, medicamentos ditos naturais, mas que também têm problemas para a saúde e elas acham que não, mas tem sim, todo medicamento tem efeito colateral, independente se ele é natural ou se ele não é natural. Queria agradecer aqui, Oswaldo, você pela oportunidade mais uma vez ao programa Saúde em Foco, né? E deixar aqui o meu muito obrigado a você que assistiu com a gente até o fim. Seja sempre muito bem-vindo no nosso programa, as portas estão sempre abertas. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou na manhã de hoje. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para você aqui pela TVE, canal 58.1.